Ok. Então, hoje a gente vai de sistema respiratório. Conversar um pouquinho aí sobre a respiração. Bem, já travou, gente? A definição de respiração é muito simples. Eu acho que todo mundo aqui sabe que a respiração é uma condição básica de todo ser vivo, né? De todo ser humano. A gente precisa respirar para a gente poder viver. Claro que para respirar a gente precisa ter um apoio aí fundamental do coração. Como eu falei para vocês, cardiorrespiratório está sempre coladinho um com o outro. E nos animais superiores como a gente, essa troca gasosa, ela ocorre de forma indireta. Por que de forma indireta? Porque eu preciso do sangue para atuar aí como um elemento intermediário. Então, lá nos capilares alveolares, né, lembra capilar microcirculação, eu vou ter aí a troca gasosa. Só um minutinho aqui. É que tinha um som aí de panela de pressão no meio e atrapalhar um pouquinho aqui a minha fala, né? E ficaria um som de fundo meio ruim. Então, vamos lá. Bem, então, como eu falei, ela ocorre de forma indireta e o órgão respiratório por excelência que a gente vai ter são os pulmões. Como eu falei, lá nos capilares alveolares que vai ocorrer essa troca gasosa, né? Onde o oxigênio ele vai ser captado pelas células e o dióxido de carbono vai ser eliminado para a gente eliminar aí pela expiração, tá? Então, sempre quando a gente fala didaticamente, quando a gente fala de sistema respiratório, se vocês forem pegar o livro para ler, vocês vão ver que ele é dividido em duas porções, né? A gente divide o sistema circulatório na porção de condução e na porção de respiração. O nome fala, porção de condução, ela vai ser formada por órgãos que conduzem o ar até a porção respiratória. E a porção de respiração é a porção respiratória propriamente dita que vai acontecer no alvéolo pulmonar, por meio do bronquíolo respiratório. Então, o bronquíolo respiratório, que é a última divisão lá da árvore traqueobrônquica, que a gente vai falar também, ele se divide em alguns sacos, que são os sacos alveolares, que é onde vai ocorrer efetivamente a troca gasosa. Então, fazendo parte aí dessa porção de condução, que é formado pelos órgãos que conduzem o ar, a gente vai ter o nariz, juntamente com as cavidades nasais. Então, esse é o caminho que o ar vai fazer até a porção de respiração. Então, a gente tem nariz, cavidades nasais, faringe, que é isso aqui tudo, faringe, laringe, traqueia, brônquios, no caso aqui os brônquios principais, que ao entrar no pulmão, lá pela raiz pulmonar, eles vão se subdividir em brônquios lobares, né? Ou seja, vai um brônquio para cada lobo do pulmão, então brônquios lobares ou brônquios de primeira ordem. Dentro dos lobos do pulmão existem vários segmentos, eles vão se subdividir em brônquios segmentares. Esses brônquios segmentares, por sua vez, se subdividem em bronquíolos de condução. E esses bronquíolos de condução, eles terminam lá no bronquíolo respiratório, que culminam com a formação de diversos sacos, que são os sacos alveolares. Então, do nariz até o bronquíolo de condução, eu vou ter a porção de condução do ar. Tá? Enquanto que apenas o bronquíolo respiratório faz parte lá da porção de respiração, que é a porção fundamental que a gente vai encontrar dentro dessa árvore toda. Então, vocês reparam que a partir da traqueia, eu comecei a subdividi-la em brônquios, bronquíolos de condução, bronquíolos respiratórios. Né? Então, quando vocês ouvem falar em árvore traqueobrônquica, olha o nome da árvore, né? Como se a traqueia fosse o tronco, e tudo que sai do tronco seriam os ramos, né? Então, brônquios e bronquíolos, ambos os bronquíolos de condução e de respiração, formariam o tronco dessa árvore. Então, a árvore traqueobrônquica diz respeito sempre à traqueia, brônquios e bronquíolos, tá? Seria a porção aí inferior do trato respiratório. Vocês também podem encontrar isso no livro. Tem a porção superior e a porção inferior. A porção superior indo lá
de nariz até laringe, e a porção inferior que corresponde à árvore traqueobrônquica, que vai de traqueia até o bronquíolo respiratório. O bronquíolo de condução também ele pode se chamar de bronquíolo terminal. Tá? Vocês também podem encontrar essa denominação nos livros, bronquíolos terminais e bronquíolos respiratórios. Eu, por vezes, vou falar terminal, condução, ou então de respiração. Tá? Então, é bem simples, essas duas porções. O que eu vou falar? Algumas coisas importantes que eu vejo em cada uma dessas porções que eu acho que vai ajudar vocês. Principalmente quando vocês vão colocar lá um catéter nasogástrico no paciente. Então, catéter nasogástrico, ele vai passar pelo nariz, por algumas porções aí, né, do trato respiratório e depois vai para o trato digestório. Vocês vão ver que alguns desses órgãos que eu falei para vocês, principalmente do trato respiratório superior, eles apresentam uma função adicional além de conduzir o ar. Então, eles conduzem o ar e têm uma função a mais. Por exemplo, o nariz. No nariz a gente vai encontrar, isso eu falei com vocês lá quando eu dei sistema esquelético, a gente vai encontrar os receptores olfatórios. Então, o nariz, além de conduzir o ar, ele vai ser responsável também pelo nosso olfato. Então, eu consigo sentir o cheiro porque eu tenho esses receptores olfatórios lá presentes no teto da minha cavidade nasal, lá no interior da cavidade nasal, em cima. A gente vai mostrar onde é que fica esse teto. A faringe, que é o que está atrás, né, tanto da cavidade nasal quanto da cavidade oral, isso aqui que vocês estão vendo é a boca, né, aqui é a língua, isso aqui é a faringe, ela é um órgão comum, tanto ao sistema digestório quanto ao sistema respiratório. Então, se vocês perceberem, a gente encontra porções da faringe que estão atrás da cavidade nasal, atrás do nariz, né, e porção que está atrás aqui da cavidade oral. Então, é um órgão comum tanto a passagem do ar quanto a passagem do alimento, né, simultâneo aí. Enquanto que a laringe, que é esse órgão aqui, essa estrutura, que é formada por diversas cartilagens, por ligamentos e por músculos, que a gente vai ver, né, os músculos intrínsecos e extrínsecos da laringe, intrínseco que faz parte dela, né, e graças a esses músculos presentes aqui na laringe, que a gente consegue falar, né, porque eles vão, o processo de adução desses músculos aproximam as cordas vocais, e aí o ar tenta passar e atrita essas cordas e o som acaba que a gente consegue reproduzir, né? Então essa laringe aqui ela é importante para a fonação. Então ela é importante tanto para a parte respiratória, que a gente vai ver que tem uma das cartilagens da laringe que vai ser responsável pela passagem, ela que vai definir, né, quando o ar passa para a traqueia e quando o alimento passa para o esôfago, ela é fundamental, né? Então ela é importante tanto para a passagem do ar, como também ela é importante para a fonação. Enquanto que a árvore traqueobrônquica, ela vai ser responsável apenas pela condução do ar, né? Não há função associada para brônquios e bronquíolos. Tá? Ela vai ser responsável apenas pela passagem do ar. As outras porções têm funções adicionais. Tá bom? Bom, então começando do início, óbvio, né, de onde o ar começa a entrar, quando a gente fala de nariz, vocês tenham em mente sempre 3 coisas quando eu falar de nariz. Né? Sempre quando vocês ouvirem, vocês têm que lembrar que existe o nariz externo, as cavidades nasais e os seios paranasais. Então, o nariz remete a essas 3 coisas. Nariz externo, cavidades nasais, que estão internas aqui a esse nariz, e os seios paranasais, que a gente já falou antes, quando a gente abordou o sistema esquelético. Então, o nariz externo não tem mistério nenhum, né? Ele corresponde a essa estrutura em forma de pirâmide, em forma de triângulo, que a gente encontra no meio da face do indivíduo, né? Então, ele tem um formato triangular, onde a gente tem aqui uma base. Nessa base, a gente encontra 2 aberturas, que são as narinas. E aí, vocês já pensam, se tem 2 aberturas, é porque tem alguma coisa que divide esse nariz externo, né? Então, a gente, na verdade, o que a gente encontra aqui imediatamente interno ao nariz externo, a gente vai encontrar as cavidades nasais. Então, a gente vai ter 2 cavidades nasais separadas aqui no meio. Lembra do septo nasal? Então, é o septo nasal que vai dividir aqui as cavidades nasais em 2. Cavidade nasal direita e
esquerda, né? Então, na base do nariz externo, a gente encontra essas duas aberturas aqui, que são as narinas. Formando aqui, bem nesse meinho, né, que a gente encontra aqui, que tem um nome, a glabela, né, a gente vai encontrar aqui nesse meio, aqui entre os olhos, a gente vai encontrar praticamente o vértice desse triângulo, né? Então, isso aqui a gente chama de raiz. E esse ponto mais alto da base do nariz, né, esse ponto mais altinho aqui que a gente tem, é o ápice do nariz, né? Então, da raiz ao ápice, isso aqui tudo a gente chama de dorso. Então, o dorso do nariz, que é alto, isso aqui é o sonho, né, de todo mundo, ter um dorso do nariz extremamente retilíneo, ó, retinho, bonitinho, que dá uma composição linda na face do indivíduo, mas que infelizmente nem todo mundo tem um dorso assim, né? Então esse dorso ele pode ser côncavo, pode ser convexo, que aí vira alvo de vários deboches de vocês, né? Que falam, bico de papagaio, né? Por conta desse dorso aqui que é extremamente variável na face aí do indivíduo. E se vocês palparem, palpa aí o nariz de vocês, vocês estão aí em casa, né? Se vocês começarem a palpar, vocês vão sentir que ele tem uma parte óssea e uma parte cartilaginosa. Então, praticamente isso aqui tudo, ó, são as cartilagens do nariz. Então, ele tem um esqueleto, os livros colocam como um esqueleto osteocartilaginoso. Por quê? Porque tem uma porção óssea e uma porção cartilaginosa que vai fazer parte aí da formação desse nariz externo. A cartilagem, lá nas peças de anatômico, quando a gente conserva as peças de anatômico, essa cartilagem ela vai embora, ela é perdida. Por isso que o nariz, só para vocês verem a porção cartilaginosa, né, desse nariz externo, isso que vocês estão vendo aqui em azul e aqui em laranja são as porções cartilaginosas e essas aqui são as porções ósseas. Ó. De uma vista lateral, a gente tem aqui uma porção óssea e aqui a porção cartilaginosa do nariz externo. Então, fazendo parte da porção óssea, vocês vão lembrar, esses ossinhos aqui, ó, são os ossos. Por que eles recebem o nome de nasais? Porque eles fazem parte da composição do nariz. Então, a gente tem os ossos nasais e aqui os ossos maxilares. Então, a maxila, né, junto com os ossos nasais, formando a porção óssea. E depois a gente vai achar que as cartilagens alares maiores, menores, que eu não vou entrar em pormenores, mas que o restante do nariz é cartilaginoso. Quando a gente conserva as peças lá no anatômico, toda essa porção cartilaginosa aqui, ó, vai embora. E aí a gente fica com aquela abertura, né? A gente só conserva o osso, né, na parte aqui do viscerocrânio, com aquela abertura que eu até comentei com vocês, que era a chamada abertura piriforme. É uma abertura em forma de pera que mostra aí a localização das cartilagens do nariz. Voltando aqui para a base, né? Então nessa parte inferior aqui, ó, as narinas, elas praticamente marcam a comunicação anterior da cavidade nasal. Então, anteriormente, a cavidade nasal, que está interna, ela se comunica com o meio externo a partir das narinas. A gente vai ter a narina direita e a narina esquerda. Aqui, novamente, eu tenho uma visão anterolateral, digamos assim, né? Como se eu tivesse pegado lá o crânio, tivesse feito um corte sagital nesse crânio, observado apenas algumas porções, né? Vocês estão vendo aqui os dentes, ó. Aqui a gente tem a maxila, aqui a gente tem a mandíbula, né? Aqui seria a cavidade orbital, né? Onde a gente tem o olho. Só para a gente ver que quando a gente entra no nariz, né, a primeira coisa que a gente vai encontrar, isso aqui tudo que está em azul, são as cavidades nasais. Então, a segunda porção aí que o ar vai encontrar até ele atingir os pulmões. Né? Então, aqui a gente tem as cavidades nasais. Como eu falei, a porção anterior da cavidade nasal, ela se comunica com o meio externo a partir das narinas. E só por essa imagem, que é uma imagem bastante didática, né, é boa da gente conseguir visualizar, vocês percebem que essa cavidade nasal, olha quantos contatos que ela tem com o crânio. Né? Então, ela tem uma comunicação por cima, né, que a gente fala que é o teto da cavidade nasal. Ela tem uma base, né, que a gente pode chamar também de assoalho. Repara aqui, ó, que essa base da cavidade nasal está relacionada diretamente com a cavidade oral. Então, o céu da boca,
que é o palato, mas que vulgarmente vocês falam que é o céu da boca, na verdade, ele é o limite superior da cavidade oral, mas ele é a base da cavidade nasal. Né? Então, o assoalho da cavidade nasal, ele é todo ósseo, né? Formado aí pelos ossos palatinos, né? Que compõem o palato duro. A gente tem aqui o teto. O teto não, desculpa, a base, o assoalho da cavidade nasal. Além disso, ela tem, isso aqui vocês estão vendo por transparência, ó. E aí vocês veem a outra cavidade, mas aqui tem um meio, ó. Tá dividindo aí essa cavidade nasal em cavidade nasal direita e cavidade nasal esquerda. Esse meio aqui é o septo, que é o septo nasal. E ele, na verdade, corresponde à parede medial da cavidade nasal. Então, olha quanta coisa a gente já viu. A gente já viu que tem uma comunicação anterior, tem uma comunicação superior, o teto, tem uma comunicação inferior, que é o assoalho, tem uma parede medial, que é o septo nasal. Ela vai ter uma comunicação posterior. Naquela imagem que eu mostrei anteriormente, vocês viram que a faringe, ela está diretamente posterior aí à cavidade. Olha só, a cavidade nasal e a cavidade oral. Então, esse aqui verde que vocês estão vendo, ó, é a faringe, que depois a gente vai falar dessas porções dela. Né? Então, ela tem uma porção que está posterior à cavidade nasal e outra que está posterior à cavidade oral. E essa comunicação posterior, né, da cavidade nasal, ela se comunica com a faringe por meio dessas duas aberturas ósseas aqui. Isso aqui é uma abertura que tem no osso, que é chamado de coana. Então, as coanas são duas aberturas ósseas que vão comunicar posteriormente a cavidade nasal com a porção nasal da faringe, que é também chamada de nasofaringe. Então, ela vai ser a comunicação posterior aí com a nasofaringe, a comunicação posterior da cavidade nasal com essa nasofaringe. E, para a gente fechar, né, eu falei que era coisa beça, a gente vai ter aqui, ó, uma parede lateral. Claro, se tem uma parede medial, vai ter uma parede lateral. Né? Então, a gente vai encontrar aqui a parede lateral da cavidade nasal, que está colada aqui com essas cartilagens presentes ali no nariz externo. Então, é como se fosse um cubo, né, que tem uma comunicação superior, inferior, anterior, posterior, medial e lateral. Garanto que vocês não sabiam que tinha isso tudo na cavidade nasal. Chamando atenção agora para a parede medial não, pela parede lateral da cavidade nasal, que é essa aqui, ó, que eu só tirei a cavidade nasal e estou observando aqui a cavidade nasal direita e esquerda. E na parede lateral dessa cavidade nasal, eu observo a presença, ó, de 3 prateleiras ósseas aqui. São 3 prateleiras curvas, né, de osso, que são revestidas por mucosa. E essa mucosa, praticamente, que reveste aí toda a cavidade nasal, é a mucosa respiratória, né? Então, são 3 prateleiras curvas de osso revestidas por mucosa, que recebem nomes. Esses ossos aqui presentes na parede lateral da cavidade nasal são chamados de conchas. São as conchas nasais, que a gente tem 3. Concha nasal inferior, concha nasal média e concha nasal superior. Então, a concha nasal inferior, ela está aqui, ó, entre o assoalho da cavidade nasal e entre a concha nasal média. Já a média está entre a concha nasal inferior e a superior. E a concha nasal superior, ela está entre a concha nasal média e o teto da cavidade nasal. Né? O teto está aqui em cima. Se vocês repararem, né, o ar está entrando por aqui, ó. Repara nessa imagem aqui de baixo. Isso aqui representa a passagem do ar pelas cavidades nasais. Então, o ar está entrando pela narina, no caso aqui está representado pela narina direita, né? E ele vai passar justamente por esses espaços que existem aqui, ó. Então, ele passa pelos espaçozinhos entre as conchas nasais, que são chamados de meatos nasais. Então, os espaços que vão existir, né, entre as conchas nasais são os meatos, que é por onde o ar vai passar. Então, eu tenho o meato nasal inferior, meato nasal médio, meato nasal superior, e aqui tem um bem pequenininho,
né, que é chamado de recesso esfenoetimoidal. Por que ele recebe esse nome? Porque ele está passando justamente, como eu falei, como a gente viu no slide anterior, vou voltar aqui, ó, o teto da cavidade nasal tem contato com os ossos do crânio, os ossos do neurocrânio. Principalmente, a gente tem contato aqui com esse osso que é o frontal, com o etimoide e o esfenoide. Então, o recesso esfenoetimoidal, que é o que está aqui em cima, ó, é o que tem contato direto tanto com o etimoide quanto com o esfenoide. Então, por isso que ele recebe esse nome. Então, o meato nasal são os caminhos. Quando vocês vão passar lá o catéter, né, o catéter ele vai passar justamente por esses espaços, né? Então, o ar ele passa por aqui, como eu falei, isso tudo é revestido por mucosa, que é a mucosa respiratória. Então, o ar, quando ele passa, ele vai ser umidificado, porque essa mucosa vai ter muco, e ele vai ser aquecido. As cavidades nasais estão ricamente vascularizadas. Então, esse ar ele é aquecido e é umidificado, ou seja, ele vai sendo preparado para a hematose que vai acontecer lá no pulmão. Então, isso aqui é extremamente importante para a gente poder aquecer e umidificar esse ar, para que eu tenha uma otimização nessa troca gasosa que vai acontecer lá nos alvéolos pulmonares. Se eu fizer um corte frontal, isso aqui a gente está vendo medialmente, né? Se eu fizer um corte frontal aqui, ó, se eu cortar aqui, né, essa cavidade nasal, e eu estou vendo de frente, né, olhando ela para frente, eu fiz um corte frontal aqui, estou vendo de frente. Então, eu consigo ver as conchas nasais, olha aqui, concha nasal inferior, média, superior, e eu consigo ver os espaços, que são os meatos. Meato nasal inferior, meato nasal médio, meato nasal superior e aqui o recesso esfenoetimoidal. Então, o meato nasal inferior é aquele que está entre o assoalho do nariz e a concha nasal inferior. Meato nasal médio, que está entre a concha nasal inferior e a média. Meato nasal superior está entre a concha nasal média e a superior. E o recesso esfenoetimoidal, que está lá no teto, está entre o teto da cavidade nasal e a concha nasal superior. Então, com isso, a gente fecha aí os espaços. E aqui o que vocês estão vendo no meio, ó, separando as cavidades nasais em duas, né, em direita e esquerda, eu consigo visualizar aqui o septo nasal. E se vocês lembram bem, esse septo nasal, da mesma forma que acontece com o nariz externo, ele também apresenta uma porção óssea e apresenta uma porção cartilaginosa. Lembra? Eu disse para vocês que eu ia voltar nisso. Então, fazendo parte aí do septo nasal, a gente vai ter tanto o osso vômer quanto o etimoide, com aquela lâmina perpendicular do etimoide, que vai formar a parte óssea, e o restante vai ser cartilagem. Tá? Então, isso aqui, com isso a gente consegue aí fazer a passagem desse ar. Repara que ele passa aqui pelas coanas, ele vai atingir a faringe, e daí depois ele vai para a via respiratória. Vai lá para a laringe. Então, essa passagem aí é fundamental para a passagem do ar. Além disso, a gente também consegue identificar nas cavidades nasais 3 porções, que são essas 3 porções coloridas que vocês estão vendo aí. Então, a gente tem o vestíbulo do nariz, que é essa porção imediatamente interna na narina, essa porção mais dilatadinha que a gente vai encontrar aqui no nariz, né, que tem muitos folículos pilosos, tem muitos pelos aqui nessa porção, e ele atua como se fosse um filtro. Como eu disse, essa toda a parte que está em azul aqui, que a gente fala que é a porção respiratória, essa porção respiratória da cavidade nasal é revestida por mucosa respiratória. Então, vai produzir muco, óbvio, né? Esses pelos que a gente encontra aqui no vestíbulo do nariz, eles vão filtrar o ar que está sendo passado. Então, com essa filtração, com essa filtragem, né, com esse mecanismo aqui por esse vestíbulo, algumas partículas ficam retidas e quando juntam com o muco, que é produzido por essa mucosa respiratória, acaba que vai produzir aí a famosa meleca, né, que fica aquelas secreções aqui no nariz, que é justamente por isso, pela junção da mucosa respiratória com algumas partículas
contidas no ar que ficam retidas aqui nos folículos pilosos. E a gente tem uma porção mais superior, que é a porção olfatória. Então, é nessa porção olfatória aqui, que é revestida por mucosa olfatória, que a gente vai encontrar os receptores olfatórios. Então, esses receptores olfatórios, espera aí que aqui não está dando para a gente visualizar, eu vou voltar aqui a imagem, né? Então, aqui bem no teto da cavidade nasal, que é a porção olfatória, que a gente vai encontrar esses receptores, está vendo isso aqui, ó? Essa lâmina cheia de furinho? É a lâmina cribriforme, que a gente falou, lá do osso etimoide, né? Então, ele se une no plano mediano por meio dessa lâmina perfurada de osso, que é onde vai passar filetes do primeiro par de nervo craniano, que é o nervo olfatório. Então, os filetes do nervo olfatório passam por aqui, vão inervar lá os receptores que estão presentes lá no teto da cavidade nasal, e com isso vai ser responsável aí pela manifestação do olfato, né? Essa porção sensitiva e esse órgão de sentido bastante importante que a gente apresenta. Está lá no teto da cavidade nasal. Por isso que eu disse para vocês, na aula de osso, que uma fratura nesta região, né, nessa região aqui, localizada aqui no teto da cavidade nasal, né, poderia lesionar esse nervo olfatório. Por quê? Porque eu poderia fragmentar essa lâmina cribriforme e a fragmentação dessa lâmina romper o nervo que passa por aqui por dentro. E aí, se eu rompo esses filetes nervosos, que são revestidos lá também, eles têm um revestimento por meninges, né? Então, eles têm lá o líquor presente junto com eles, né, no revestimento interno. Eu fragmento e, com isso, eu não consigo fazer com que esses receptores sejam ativados. E aí, o indivíduo acaba que perde o olfato. Na COVID, um dos sintomas é a perda do olfato, né, que é chamado de anosmia. Anosmia é o nome que se dá à perda de olfato. E isso acontece, isso pode acontecer porque alguns artigos colocam que o vírus, ele parece que infecta esses receptores olfatórios e meio que os inativa. Né? Pode inativar temporariamente ou definitivamente. Não se sabe ainda como isso pode acontecer. E aí acaba que esses receptores, eles não são ativados e o indivíduo aí não consegue sentir o cheiro. Parece que o vírus, ele ataca esses receptores, esses nervos, ataca o nervo olfatório e automaticamente impede a ativação do olfato. Parece que é isso que acontece quando o indivíduo perde aí, fica com anosmia, perde o olfato, tá? Bom, seguindo, então, a gente viu aqui as 3 porções, que são o vestíbulo do nariz, porção respiratória, que é a maior porção, e a porção olfatória, que é uma porção bem pequenininha lá no teto da cavidade nasal. Né? Então, aqui, só para a gente não esquecer, na parede lateral dessa cavidade nasal, eu vou encontrar essas conchas aqui, né? Essas 3 prateleiras de ossos revestidas por mucosa, que são as conchas nasais inferior, média, superior. E, por conta disso, eu tenho as passagens do ar, que são os meatos, que também são importantes. Meato nasal inferior, médio, superior, e aqui o recesso esfenotibiodal, que aqui na imagem está amplo o espaço, mas ele não é assim não, ele é bem pequenininho, tá? E aqui dentro, bastante vascularizado. Tanto que quando a gente tem uma mudança muito brusca de temperatura, né, quando a gente está num clima muito seco, sai de um úmido para um seco, algumas pessoas têm sangramentos nasais, que são chamados de epistaxes. Né? Você pode fazer rompimento de alguns vasos presentes aqui na cavidade nasal e aí acaba que sangram, né? São as epistaxes. Pessoas hipertensas também, às vezes, também esses vasos aqui, eles também se rompem, né? E até um ponto positivo, porque com isso você diminui aí você contribui para reduzir a pressão desse paciente, né? E também tem epistaxes. Normalmente esses ramos aqui, na grande maioria das vezes, porque pode ocorrer variações anatômicas, são ramos lá das carótidas interna e externa, que vocês não vão lembrar porque eu não mostrei, mas as artérias carótidas, elas são ramos, a carótida comum esquerda, ela é ramo direto do arco aórtico e depois ela se divide em carótida interna e externa. A gente vai ver isso quando falar só de coração. Por isso que ela recebe o nome de carótida comum, artéria carótida comum. Se ela é comum é porque ela vai dar 2. Uma interna, outra externa. A mesma coisa acontece com a artéria ilíaca comum. Comum porque vai dar ilíaca interna e ilíaca externa, que tá lá, vai lá para os membros inferiores, mas a gente não vai chamar atenção agora. Mas são ramos aí da carótida interna e da carótida
carótida externa, principalmente. Tá? Bom, como acontece no nariz, que tem ósseo, uma porção óssea, uma porção cartilaginosa, a mesma coisa acontece com as cavidades nasais. Também tem uma porção óssea e uma porção cartilaginosa. A cartilagem principalmente vinda lá do septo nasal, que é isso aqui, ó. O que é essa imagem? Né? Que eu sei que às vezes é difícil para vocês entenderem. Faz um corte sagital, né? Então eu dividi aqui no meio, né? Fiz um corte sagital. Desse corte sagital eu peguei só um pedaço do neurocrânio, do viscerocrânio para eu poder analisar. Tá? Então aqui eu estou vendo alguns ossos, que são os ossos que vão formar o esqueleto dessas cavidades nasais. Então eu tenho, quem faz parte do esqueleto da cavidade nasal? Tem o osso frontal, vocês estão vendo, ó, tá fronte aqui, né? Então o osso frontal. Eu tenho o etimoide, que é esse em verde. Tem o esfenoide. E esse rosinha aqui, que é o vômer. Né? Esses são ossos ímpares, tem um só. Tá? Então, frontal, etimoide, esfenoide, vômer. Mas eu falei para vocês também que o assoalho da cavidade nasal corresponderia ao quê? Ao teto da minha cavidade oral. Então, até aqui os ossos palatinos, né? O palato duro. O palato é na boca, tem uma porção óssea e uma porção cartilaginosa. Desculpa, uma porção óssea e uma porção muscular. Muscular eu não vou chamar atenção hoje, mas eu quero que vocês foquem só aqui na porção óssea, que são os ossos palatinos da maxila. Tá? Então, eu tenho aqui os ossos palatinos da maxila formando a porção óssea. Tenho também os ossos nasais, que também fazem parte lá da minha cavidade nasal. Os ossos lacrimais, que não estão aparecendo aqui, mas estão um pouquinho mais acima, que também vão fazer parte lá da minha cavidade nasal. Então, ossos nasais, ossos lacrimais, os ossos palatinos, própria maxila, né? Também ajuda lá na composição da minha cavidade nasal, além do esfenoide, além do frontal, do etimoide e do esfenoide. Só para vocês verem aqui, ó, olha o septo nasal. Isso aqui eu tô vendo ele pelo meio, né, com uma porção óssea e uma porção cartilaginosa. Então, lembra que eu falei para vocês, ó, de todos esses ossos, eu vou chamar a atenção só para o etimoide, que é esse que está em verde aqui. Então, o etimoide, ele vai se unir no plano mediano, bem no meio aqui. Quando ele se une, ele se une por essa lâmina cribriforme aqui, e a partir do momento que ele se une, ele emite duas projeções. Uma projeção que sobe, que vai invadir lá a fossa anterior do crânio, que eu não sei se vocês vão lembrar, quando a gente tem uma visão interna, quando eu olho o crânio por dentro, eu subdividi para vocês como uma fossa anterior, média e posterior. Então, tá lá na fossa anterior, que é uma crista que parece a crista de um galo, que é a chamada crista galli. Né? Então, a projeção superior aí do osso etimoide. E eu tenho uma lâmina que vem para baixo, que é a lâmina perpendicular do etimoide, que junto com o osso vômer, que é um osso lá do neurocrânio, vai formar aí a porção óssea do septo nasal. Lembrando que o septo nasal ele corresponde à parede medial da cavidade nasal. Então, o meio, né, é formado lá pelo septo nasal. Depois eu vou voltar nessa imagem, que ela tá bem bacana, mas como eu falei, né, eu vou chamar a atenção aqui só com o etimoide. Então, isso aqui é o osso etimoide. Né? Então, eles são duas prateleiras quase retangulares de osso, né, que vai se unir no plano mediano a partir dessa lâmina cribriforme, que antigamente era chamada de lâmina crivosa. Não sei se vocês já ouviram falar essa expressão, mas fala assim, pô, o cara foi crivado de bala, foi metralhado, tá cheio de furo. Né? Daí que vem a expressão crivosa, mas caiu em desuso na nómina anatômica. Então, hoje ela é chamada de lâmina cribriforme. Né? Então, ela vai unir esses ossos aqui bem no meio, e a partir do momento que unem, forma essas duas projeções do etimoide, que são projeções importantes, onde a gente tem aqui a crista galli, que parece a crista de uma galinha, e a lâmina perpendicular do etimoide. Né? Um osso bastante importante aí, bastante presente na formação dessa cavidade nasal. Bom, então eu falei para vocês, né, de duas coisas importantes, três coisas quando a gente tem que lembrar. Isso aí eu não saí de nariz ainda, tá? Então, olha quanta coisa tem o nariz. Então, eu falei que nariz externo era importante.
As cavidades nasais são importantes e, além disso, eu falei também dos seios paranasais. Eu acho que vocês vão lembrar que quando eu falei lá dos tipos de ossos, né, que os ossos eram classificados quanto à forma, tinham os ossos pneumáticos, que acumulavam ar, né, que são ossos que têm aberturas, né, são ossos que têm umas cavidades aqui. Então, a partir do momento que essas cavidades nasais elas começam a se expandir, elas começam a fazer com que haja um processo de erosão nos ossos que estão ao redor. Por conta disso, esses ossos que estão ao redor formam essas cavidades. Essas cavidades são, agora vocês entendem por que eu falei que a expansão das cavidades nasais formam esse processo de erosão. Porque as cavidades nasais estão relacionadas com alguns ossos que fazem parte lá do neurocrânio. Então, a gente vai encontrar seios, né, que são os seios paranasais. Por que é paranasal? Para, que está próximo, né, fora do nariz, mas próximo. Lembra daquele anel benzênico, lá da química, que tinham as posições orto, meta e para? Fui longe agora, mas vocês vão lembrar. Então, existia a posição orto, que era a posição 1, 2 do anel benzênico, a posição meta, que era a posição 1, 3, não me falha a memória, do anel benzênico, e a posição para, que era a posição 1, 4, mas que estava próximo, não estava colado. Né? Então, por isso que são chamados de seios paranasais. Seios são cavidades, né? E paranasais nos ossos que estão próximos aí a essas cavidades nasais. Então, eu tenho o seio frontal, o seio esfenoidal. Aqui não está aparecendo, mas eu tenho os seios etimoidais. Aqui dá para aparecer um pouquinho, né, desses seios, ó, os seios etimoidais aqui, ó. Isso aqui dá para ver direitinho na peça anatômica, todo cheio de furinhos, seios etimoidais. Tem os seios maxilares, né, que são os maiores que a gente vai encontrar, né? E como essas cavidades... E tem os seios temporais, né? Como a cavidade nasal é toda revestida por mucosa, automaticamente esses seios, eles também vão... Quando eles têm... quando eles inflamam, né, acaba que essa mucosa ela fica inflamada e acaba pesando na face do indivíduo. Principalmente onde eu tenho os maiores seios, que são os maxilares e o seio frontal, que é bem grande. Então, quem tem sinusite sabe do que eu estou falando, vai entender isso. Sinusite, ite, inflamação dos seios paranasais. Então, eles começam a inflamar, né? Eles inflamam e pesam essa região. Então, fica aquela cabeça sempre muito pesada. Né? Normalmente, isso não acontece porque esses seios paranasais eles vão acumular ar, faz com que a cabeça fique mais leve. Mas quando a gente tem uma inflamação do músculo, eles pesam a fase, a gente sente bastante aí a cabeça. Alguém perguntou alguma coisa aqui no chat. O que seria o desvio de septo? O desvio de septo seria alguma incorreção no septo nasal. Né? Então, você tem aí, em vez dele ser retilíneo, né, o septo certinho, ele pode desviar ou para a direita ou para a esquerda, é um desvio ósseo. E isso precisa ser corrigido. Por quê? Porque eu tenho aí uma dificuldade, né, maior para a passagem do ar, ou então, às vezes, isso aí é importante sempre vocês avaliarem no paciente que vocês vão passar algum tipo de catéter para ver se ele tem algum desvio de septo, ou para a direita ou para a esquerda. Por quê? Porque se ele apresentar esse desvio de septo, obviamente a passagem do catéter, pelo lado que esse desvio for mais acentuado, vai ser mais difícil. Então, o ideal é passar pelo lado sempre contrário, né, para que essa interrupção óssea não dificulte aí essa passagem. Por vezes, esse desvio é tão acentuado que pode comprometer a passagem do ar em uma das duas cavidades nasais. E aí precisa ser operado. Né? Uma operação bem chatinha que vai retilinizar, né, esse osso, o osso que forma aqui, né, na verdade, mais aqui para trás, né, o desvio de septo encontra esses dois ossos, o vômer e a lâmina perpendicular do etimoide. Então, isso vai retilinizar e aí o paciente tem que colocar gelo, porque tem epistaxes frequentes, né? O sangramento é bem frequente. Mas isso aí é um ponto que vocês têm que sempre observar quando vai passar no catéter. Nunca esquecer de olhar o prontuário ou então na própria anamnese com o paciente, perguntar se ele apresenta desvio de septo ou não. Porque, obviamente, se apresentar, vocês sempre optem em passar o catéter pelo lado oposto a esse desvio para não comprometer e não machucar o paciente, obviamente, tá? Mas é um processo aqui
ósseo. E às vezes precisa ser corrigido porque uma cavidade nasal pode ficar completamente obstruída com relação à passagem do ar. Beleza? Respondi. Agora ele travou. Não vai passar mais. E aí eu vou ter que descompartilhar, compartilhar de novo, porque deu uma certa travada. Bom, conforme for falando, vocês podem também, pode ligar o microfone e me interromper e perguntar, não tem problema não, tá? Não me incomoda de forma alguma. Bom, então seguindo, como eu falei, aqui vocês conseguem visualizar, ó, ricamente vascularizada, né, essa vascularização bem importante. Aí aqui, ó, vocês estão vendo as duas, que eu peguei a cavidade nasal e abri, tá? Então, uma tá para um lado, uma cavidade nasal tá para um lado, a outra tá para o outro, para vocês verem aqui todos os limites, né, das cavidades nasais. Aqui tá bem legal, tem o limite anterior da cavidade nasal, tem o assoalho, o teto, a parede medial que a gente não tá vendo, aqui a gente só tá vendo a parede lateral. Nessa parede lateral, a gente está vendo aqui, ó, concha nasal inferior, concha nasal média, concha nasal superior. Meato nasal inferior, tá entre o teto e a concha aqui inferior. Meato nasal médio, meato nasal superior. E aqui em cima não dá para a gente visualizar, mas tem um recesso esfenoetimoidal. Aqui o osso eu estou vendo o esfenoide, aqui eu estou vendo o etimoide. Então, por isso que é recesso esfenoetimoidal. Bem legal aí essa imagem para a gente ver também um corte mediano, onde eu foquei só a parte onde está a cavidade nasal. Aqui os seios, que eu já me adiantei, já falei, eu consigo ver 3 deles, né? Então tem o seio frontal, o seio maxilar, aqui os seios etimoidais, ó, que a gente vê numa visão frontal principalmente. Então esses seios, quando inflamam, eles ficam com muito muco. E esse muco acaba que pesa, onde numa cavidade onde só deveria ter ar, que é o que faz com que a nossa cabeça seja leve, a gente não sinta, acaba que ele fica com muco, ele vai pesar e vai ficar bastante dolorido, né? Por isso que essa região aqui, quem tem sinusite, fica muito afetada, né? Fica muito dolorida. E aqui nessa radiografia a gente consegue ver, ó, os seios completamente obstruídos, né? Isso que vocês estão vendo aqui em branco é excesso de muco. Aqui no frontal nem tanto. A gente tem só um pouquinho de muco acumulado, aqui a gente ainda vê ar, né? Mas aqui no seio maxilar, com bastante comprometimento, né? E aqui, ó, a cavidade nasal bastante repleta de muco bastante presente. Então, a sinusite, aqui a gente está vendo, né? Aqui a gente até percebe, ó, esses pontinhos aqui são os seios etimoidais, né? Bem didático, não é assim? E aqui o seio maxilar, no caso aqui o seio maxilar esquerdo, com bastante muco e ele inflamado, que vai dar aí esse responsável pela sinusite. A inflamação dos seios paranasais. Então, ó, nariz, cavidade nasal, faringe. Eu estou seguindo o caminho do ar na porção de condução do ar. Então, a faringe, ela é um tubo muscular, é isso aqui, ó. A faringe é um tubo muscular que se estende lá da base do crânio até mais ou menos a 7ª vértebra cervical. Então, a faringe está onde? No pescoço. Né? Então, ela vai da base do crânio até a 7ª vértebra cervical, a vértebra cervical, o limite posterior aí da faringe. O limite anterior da faringe, a gente tem essa cartilagem aqui, que é a cartilagem cricoide, né? Então, mais ou menos nessa direção aqui, ó, a gente tem o final da laringe, né? A cartilagem cricoide da laringe é a cartilagem mais inferior. Como eu falei, a laringe é cheia de cartilagem. A cartilagem mais inferior é a cricoide, que é o limite anterior da minha faringe. Então, tem aqui, ó, dá mais ou menos até... Aqui a figura não está ilustrando direitinho a contagem certa das vértebras cervicais, mas ela vai até C7. Então, é o tubo muscular, isso aqui, que vai da base do crânio até C7. E se vocês repararem nessa imagem que está do lado, que está aí à direita de vocês, vocês vão ver 3 cores diferenciadas. Vocês estão vendo essa cor aqui laranja, a cor rosa e a cor azul. O que isso significa? Essa porção laranja
está posterior à cavidade nasal. Essa porção rosa está posterior à cavidade oral. E essa porção azul, que é contínua com o esôfago, lembra que eu falei que a faringe ela é um órgão comum, tanto ao sistema digestório quanto ao sistema respiratório. Então, aqui eu estou vendo ela contínua com o esôfago. E está posterior à laringe, que é esse órgão, essa estrutura aqui, que é a cartilaginosa. Então, tem essas 3 porções. Essas são as porções da laringe, que são nasofaringe, orofaringe, 3 porções da faringe, acho que eu falei laringe. Orofaringe e laringofaringe. Então, as 3 porções. Consigo limitar uma da outra? Falar mais ou menos entre quais vértebras elas estão? Não. O que a gente consegue falar sobre essas porções é que a nasofaringe ou porção nasal da faringe está localizada posteriormente à cavidade nasal. A porção oral ou orofaringe está posterior à cavidade oral. E a laringofaringe está posterior à laringe. Só isso que eu consigo afirmar da faringe. Pegando especificamente a nasofaringe, que é essa porção mais superior aqui da faringe. Ah, que legal, ó, nessa imagem à esquerda, vocês conseguem ver, ó. Aqui dá pra gente ver direitinho, ó. A parede lateral da nasofaringe, ela tem uma abertura aqui, que eu vou mostrar no próximo slide. A parede lateral da nasofaringe, ela tem essa abertura. Olha o nome dele. Ósteo faríngeo da tuba auditiva. Ósteo faríngeo da tuba auditiva. Ele marca a desembocadura da tuba auditiva nessa porção da faringe. O que a tuba auditiva faz? Ela comunica essa porção da faringe com a cavidade timpânica do ouvido médio. Então, a tuba auditiva ela faz isso. Ela liga a nasofaringe, essa porção aqui, né, com a cavidade timpânica do ouvido médio. Então, isso explica por que algumas faringites caminham junto com otites. Né, a faringite, né, quando a gente tem uma inflamação da orofaringe, garganta, né, que todo mundo fala, quando a gente tem ali uma inflamação, essa bactéria, ela pode migrar e pode chegar aqui nesse ósseo faríngeo. E aí ela migra para o ouvido, né? Então vai dar lá a otite no cara, né? Então, é muito comum isso acontecer. Além disso ser comum, né, de acontecer, já repararam que quando a gente muda a altitude, quando a gente está mergulhando, eu não tenho tempo de mergulhar não, mas meus amigos falam, eu sei que isso acontece, né? Quando a gente tem uma mudança aí de profundidade ou de altitude, o ouvido estala. Né? Por quê? Porque ele vai tentar equilibrar a pressão que está no meio externo com a pressão que está lá na cavidade timpânica do ouvido médio. Então, dá aqueles estalozinhos. Né? Isso se dá justamente por conta desse ósseo faríngeo aqui da tuba auditiva. Um ponto também bastante interessante para vocês, né, que vão orientar, que estão caminhando sempre junto lá com as mães no pré-natal, e vão orientar lá a questão também da amamentação, né? Tem uma posição para a gente também colocar o bebê, a gente não pode colocar o bebê muito deitado, porque a gente tem, ele não tem um controle total de alguns esfíncteres. Né? E aí acaba que o leite, dependendo da posição, ele pode migrar também e pode ir lá para o ouvidinho dele, ou então esse leite ele pode migrar e vir direto para a via respiratória, né? Porque ele não tem o controle ainda dessa cartilagem aqui, que é a epiglote. Então, dependendo da posição que o bebê fixa, ele fica muito deitado, esse leite pode migrar para cá, vai invadir a via respiratória, isso não é legal, porque isso gera pneumonia. Né? O bebê ele pode broncoaspirar. Né, pode broncoaspirar o próprio leite materno, né, e aí vir parar na via respiratória. É muito comum a mãe dormir quando está amamentando, aí que mora o perigo, porque aí vai dormir, aí perde o controle de como coloca a posição do bebê e esse leite aí ele pode acabar migrando para onde ele não deve ir. Então isso tem que também tomar muito cuidado. Quando eu falar de digestória eu falo melhor sobre isso, mas já chamando a atenção aqui. Então, esse ósseo faríngeo da tuba auditiva, então, ele regula, né? Ele tenta equilibrar essa pressão do meio externo para a pressão que está lá no ouvido médio. E ele também explica por que a otite sempre caminha, sempre não, né? Quase sempre caminha com as faringites, digamos assim.
né? Então, isso aqui só para a gente ver antes de eu falar, de eu mostrar esse osteofaringe, olhando, isso aqui é uma visão posterior que eu estou tendo da faringe, então é um tubo todo muscular, eu falei para vocês, né? Vocês podem acreditar em mim, ó, se estendendo, ó, lá da base do crânio, tá vendo? Até a 7ª vértebra cervical, que não tá dando para aparecer aqui. Isso que vocês estão vendo aqui é a glândula tireoide, né? Bastante presente aqui. E a laringofaringe, que é essa porção aqui mais inferior, sendo contínua aqui. Isso aqui já é o esôfago, que a gente consegue ver. Se eu abrir essa musculatura lisa presente aqui na faringe, né? Então, eu consigo visualizar as comunicações da faringe. Olha que legal. Eu consigo ver as 3 porções da faringe. Então, aqui, ó, eu tenho a nasofaringe, comunicação aqui posterior, nasal, né? Comunicando aqui com a cavidade nasal. Olha aqui as conchas nasais, ó, que bonitinhas, né? Aqui eu tô vendo as coanas, que são as aberturas ósseas. Então, nasofaringe. Aqui eu já visualizo a orofaringe, isso aqui é a língua, né? A parte mais posterior lá da língua, que depois a gente vai ver também quando falar em digestório. Isso aqui é a comunicação que tem entre a parte posterior da cavidade oral e a orofaringe, que é chamada de istmo das fauces, que a gente também depois vai ver isso. E aqui eu tenho a laringofaringe. Isso aqui é uma das cartilagens da laringe, que vocês já devem ter ouvido falar. A epiglote. A epiglote é uma cartilagem da laringe que vai controlar aí a passagem de sólido e líquido para a via digestória e a passagem de ar para a via respiratória. Então, é a epiglote que faz esse controle aí dessas passagens, tá? Então, as 3 porções. Aqui, a parede lateral, então, eu chamei aqui a atenção, né? Aqui eu tenho a nasofaringe. Então, aqui na parede lateral, eu vou encontrar aqui o osteofaríngeo da tuba auditiva, que é esta porção aqui, né, que a gente está encontrando. E o teto da nasofaringe, olha aqui, ó, tem uma coleção aqui de tecido linfóide. E essa coleção de tecido linfóide, quando ele aumenta de tamanho, isso aqui é chamado de tonsila faríngea, a gente também encontra uma coleção de tecido linfóide na cavidade oral, que é a tonsila palatina, vulgarmente conhecido como amígdala, que vocês chamam, né? Uma coleção de tecido linfóide, são as tonsilas. Palatinas, porque está lá no palato, e aqui faríngea, porque está na faringe. Então, tonsila faríngea no sistema respiratório. Quando ela aumenta de tamanho, né, ela é chamada de adenoide, que vocês também já devem ter ouvido falar. Normalmente, quem faz cirurgia de tonsilectomia, que faz a retirada, ou amidalectomia, que faz a retirada da amígdala, tira junto também a adenoide, porque elas também aumentam. E acaba que, dependendo do tamanho, né, quando elas aumentam muito, elas obstruem a passagem aí do ar para a nasofaringe, o que é ruim. Por quê? Porque obriga o indivíduo a respirar pela boca. O que eu falei para vocês? No nariz, como ele tem ele é muito vascularizado, né? A gente encontra muitos vasos, esse vaso é importante para poder fazer com que haja o aquecimento desse ar. E quando ele passa pela boca, isso não acontece. Então, acaba que a hematose ela não vai acontecer de uma forma muito satisfatória. O ar precisa ser aquecido para ser preparado para essa hematose que acontece lá no capilar alveolar. Né? Então, essa adenoide aqui, ela precisa ser removida para que o indivíduo respire normalmente aí pelo nariz, não pela boca. Eu lembro que eu fiz essa cirurgia quando era pequena, né? Tinha mais ou menos uns 8 anos de idade. Não, 8 anos acho que foi apendicite, porque eu só faço cirurgias emergenciais. Né? Mas eu tirei também a amígdala e tirei a adenoide. Aí, quando eu fiz essa cirurgia, eu sempre respirei pela boca. E aí, eu dormi quietinha, não fazia barulho nenhum dormindo depois da cirurgia. Claro, né? Tava respirando por onde deveria respirar. E aí, a minha mãe, tadinha, eu sou filha única, né? Olhava pra mim, ai, minha filha morreu. Minha filha tá morta. Porque eu dormindo em silêncio, respirando normal, né? E sem fazer barulho para respirar. Então, isso aqui alivia bastante a criança. Né? Peraí que eu acho que eu vou mudar de lugar aqui, que a menina está fazendo. Não precisa, não? Tá. E aí, isso aqui precisa ser removido, que é para a pessoa respirar melhor.
tá? Bom, a laringe, eu não vou ficar chamando muita atenção para todas as cartilagens da laringe, que depois a gente vai ver com calma isso, né? Eu vou falar depois detalhadamente dessas cartilagens, mas o que eu quero que vocês saibam hoje é que a laringe, ela é formada por 9 cartilagens. 9 cartilagens, mais alguns ligamentos e alguns músculos, né? Aqui a gente consegue ver alguns deles, né? Os músculos intrínsecos da laringe, que eu também não vou detalhar nomes. A gente consegue ver os músculos aqui, consegue ver as cartilagens da laringe, e consegue ver aqui os ligamentos, né? A gente tem 2 ligamentos aqui importantes. Tem essa membrana aqui, que é a membrana tireoide, né, que fixa aqui o ocioide, que é um osso do pescoço, a cartilagem tireoide da laringe, por isso que ela é chamada de membrana. Olha o nome, tireoide. Tíreo de tireoide, não é de tireoide, né? E o ocioide. E tem esse ligamento, desculpa, esse ligamento aqui, ó, que é o ligamento cricotraqueal, né? Esse ligamento aqui, que é o ligamento cricotraqueal, que está entre a cartilagem cricoide da laringe e o primeiro anel da traqueia. Então, lembra quando eu falei para vocês que a cartilagem cricoide, ela é a última cartilagem da laringe, a cartilagem mais inferior. São 9 no total. Né? Então, a gente tem uma bastante proeminente, que é a tireoide, não tem nada a ver com tireoide. Né? A cartilagem tireoide é muito fácil a gente ver em homem, né? Essas 2 lâminas aqui, que são as 2 maiores lâminas de osso, elas se unem aqui no plano mediano, né? E no homem, ela forma um ângulo agudo. E aí, dá para ver aquele pomo, né? Esse aqui é chamado de proeminência laringe, mas que as pessoas falam que é o pomo de Adão, né? Então, é a união aqui das 2 lâminas de cartilagem tireoide. E no homem é bastante proeminente, que a gente consegue ver quando ele fala. Na mulher, não. Na mulher é bem delicado. A laringe, ela está no pescoço, né? E na mulher a gente não consegue visualizar, porque essas lâminas formam um ângulo obtuso. Aqui lateralmente, né, a gente percebe um desenho bastante esquemático, que a gente vê cavidade nasal, cavidade oral e laringe em laranja. E isso em verde é a faringe. Cuidado para não confundir faringe com laringe. Né? A faringe é aquele órgão muscular com 3 porções, enquanto que a laringe está localizada anteriormente à laringofaringe, a porção laríngea da faringe, e ela é essencialmente cartilaginosa, mas apresenta alguns músculos e alguns ligamentos. Quando eu tenho obstrução das vias aéreas, né, por algum sólido, alguma coisa, né, que impeça a passagem de ar para a traqueia, um procedimento bastante comum que acontece é a traqueostomia. Essa traqueostomia ela pode ser feita em alguns pontos. Vocês não fazem, eu sei que a enfermagem não está habilitada para fazer, mas o médico faz, ele tem alguns pontos para fazer essa traqueostomia. Ela pode ser feita tanto no ligamento cricotraqueal, que é na porção mais inferior, né, inferior a essa cartilagem cricoide. Por que isso acontece? Porque eu vou encontrar internamente a laringe as cordas vocais. Então, se eu erro o ponto de fazer essa traqueostomia, eu posso lesionar as cordas vocais, o cara vai ficar mudo. A mudez não significa ausência de cordas vocais, tá? Mas pode acontecer por algum acidente nessas cordas vocais, né? Eu posso ter um tumor de corda vocal, a pessoa fica muda. Eu posso ter uma lesão dessas cordas vocais, a pessoa vai ficar muda. E eu posso ter um comprometimento neurológico, a pessoa vai ficar muda, tá? Então, tem que ter muito cuidado, porque internamente a laringe não encontra essas cordas vocais. Então, se eu fizer qualquer abertura acima da cartilagem cricóidea, é perigoso. Eu posso lesionar essas cordas vocais. Então, ela normalmente é feita ou entre o primeiro e o segundo anel traqueal. É um procedimento de emergência para possibilitar a passagem rápida de ar pelas vias aéreas. Ou eu faço nesse ligamento cricotraqueal. Tá? Então, são os 2 pontos que a pessoa é habilitada para fazer essa traqueostomia. Ainda nessa imagem, eu queria que vocês vissem aqui, né, esses músculos, né? Então, quando eu tenho abdução desses músculos, quando eu abduzo, eu só quero que vocês entendam isso por enquanto, que depois eu vou mostrar como isso vai acontecer.
Se eu tenho abdução, ele vai abrir as cordas vocais, ou permitir a passagem do ar. A abdução abre. Se eu faço adução desses músculos, por exemplo, o que eu estou fazendo agora, se vocês falarem, vocês estão com o microfone desligado, começa a pronunciar várias coisas aí. Vocês vão reparar que quando vocês falam, vocês não respiram. Por que não respira? Porque se eu estou falando, eu também estou fazendo a adução desses músculos. Eu estou aduzindo as cordas vocais, unindo, e com isso eu estou impedindo a passagem do ar para a traqueia. Eu vou fechar a passagem do ar e ele não consegue passar. Então, se eu falo, eu não respiro ao mesmo tempo. Estou aqui em apneia, ó, há um tempão com vocês, sem respirar. Se eu como, se eu engulo, se eu degluto, eu também não respiro. Já repararam isso? Acho que não, né? Porque vocês comem tão rápido que nem percebem o que estão comendo e nem percebem o que acontece quando vocês deglutem, quando vocês engolem o alimento. Né? Essa cartilagem aqui, né? A gente tem uma cartilagem da laringe, aqui não está dando para a gente ver. Essas aqui são só algumas das cartilagens da laringe, né? Tem aqui a cartilagem cricoide, aqui é a mais inferior, aqui a gente observa o ligamento cricotraqueal. Né? Eu tenho essas duas outras cartilagens aqui, que são as cartilagens aritenoides, que estão aqui acima da cartilagem cricoide. A cartilagem cricoide, ela tem abertura aqui para inserção da cartilagem tireoide. Tenho essa em forma de folha, que é a epiglote, que eu vou chamar a atenção para ela. Ela é a cartilagem mais posterior. Como eu falei, ela é a porta de entrada do ar para a traqueia, para a via respiratória, e é a porta de passagem do alimento para a via digestória, para o estômago. Então, é a epiglote que vai controlar aí essa passagem do ar ou do alimento. Se ela falhar, né, pode acontecer da pessoa broncoaspirar. Ou seja, eu posso ter a passagem de alimento ou a passagem de líquido para a via respiratória. E aí, o que acontece quando tem essa passagem imediata? Qual o primeiro reflexo que a pessoa tem para poder expulsar qualquer corpo estranho da via respiratória? A pessoa tosse, né? Então, engasga. Né? Então, quando a gente engasga, a gente normalmente tosse, que é para poder expelir aquele sólido ou aquele líquido da via respiratória. Tá? E aqui eu estou vendo um pedacinho da cartilagem tireoide. Aqui novamente, né? Essa cartilagem cricoide, ela parece um anel, aqueles anéis de sinete, né? Que é um anel todo fechadinho, ela circula aqui toda essa abertura da cartilagem. Aqui eu tenho a cartilagem tireoide, como eu falei, ó. São as duas lâminas que se unem aqui no plano mediano. Esse ângulo aqui é agudo no homem e na mulher é obtuso, a gente quase não percebe. Isso aqui é a proeminência laríngea que a gente vai encontrar. Né? Aqui é a epiglote, que vocês estão vendo, essa aqui é importantíssima, e aqui na próxima dá para a gente ver. Aqui eu tenho todos os ligamentos, né? Membrana fibroelástica, o ligamento cricotraqueal, as cartilagens montadas. E se eu analiso a laringe por dentro, né, uma visão interna da laringe, né, a primeira coisa que chama atenção na gente é isso aqui, ó. Então, eu peguei. Isso aqui eu estou tendo uma visão posterior da laringe. Tá? Tô vendo por trás, eu fiz um corte também sagital dessa laringe, estou vendo ela por trás. Aqui já é traqueia, né? São os anéis traqueais, que depois a gente vai ver. Mas quando a gente olha a laringe, a primeira coisa que chama a atenção nessa visão posterior são esses dois olhinhos aqui, ó. Isso aqui é chamado de ventrículo da laringe. Então, repara que esse ventrículo da laringe, ele apresenta duas pregas. Uma prega superior, que é chamada de prega vestibular, e uma prega inferior, ó, que é a prega vocal. Então, esse ventrículo da laringe tem a prega vestibular, né, e a prega vocal. Tudo que eu tenho acima da prega vestibular, eu chamo de vestíbulo da laringe. Tudo que eu tenho abaixo da prega vocal, a gente chama de cavidade infraglótica. Por que o que a glote tem a ver com a epiglote? É a mesma coisa? Não. Epiglote é a cartilagem laríngea. Glote é o espaço que eu vou encontrar entre as cordas vocais.
Então, por isso que tudo que eu tenho abaixo das cordas vocais é a cavidade abaixo, glótica. Porque glote é o espaço entre essas cordas vocais aqui. Tá? Então, por isso que eu disse para vocês que se eu fizer alguma abertura acima da cartilagem cricoide da laringe, que é a cartilagem mais inferior, é essa aqui que vocês estão vendo, a cartilagem cricoide, se eu faço acima, eu vou arrebentar, ó, essas cordas vocais. Isso aqui são as pregas vestibulares e aqui eu tenho as pregas vocais. Então, qualquer rompimento que eu faça próximo dessa cavidade, dessa cartilagem aqui, se eu rompo essa cartilagem, que é fácil de ser rompida, né, eu posso lesionar essa corda vocal. Então, tem que saber muito bem a anatomia para não fazer cagada no paciente. Né? Então, fazer lá no ligamento cricotraqueal, como é que eu vou sentir isso? Eu sinto lá a cartilagem cricoide e o primeiro anel da traqueia. Então, posso fazer ali a traqueostomia ou entre o primeiro e o segundo anel traqueal, que eu acho que é o mais seguro para evitar o rompimento aqui, ó, dessas cordas vocais. Então, se eu tenho toda uma musculatura intrínseca, lembra aquele músculo que a gente viu aqui, ó? Onde, Abesso? Ó, olha a cartilagem cricoide aqui, ó. Cartilagem cricoide, cartilagem tireoide. Vou voltar lá na imagem agora. Olha aqui, cartilagem cricoide aqui e eu tirei a tireoide, que é para vocês poderem visualizar, né? Só tem a tireoide aqui do lado direito. Mas esse aqui, ó, a cartilagem. A cartilagem cricoide, a tireoide saiu e aqui eu tenho essas cordas, as pregas vocais. Então, se tem uma musculatura que está presente aqui, se eu contraio essa musculatura, eu aproximo essas cordas vocais. Se eu respiro, respira aí, vocês vão conseguir respirar. Eu estou fazendo a adução dessas cordas vocais e, consequentemente, permitindo a passagem do ar na direção da traqueia. Olhando agora de cima, estou olhando a laringe, ó, uma visão superior. Então, uma visão superior da laringe, eu consigo ver aqui, ó, a epiglote, nitidamente. Essa abertura aqui, né, que a gente tem é o vestíbulo da laringe, como eu falei, né, a distância, tudo que eu tenho acima das pregas vestibulares é o vestíbulo da laringe. Então, aqui eu tenho, ó, esse aqui em verde são as pregas vestibulares. Então, aqui eu tenho o vestíbulo da laringe. Aqui eu tenho os músculos, ó. Olha a musculatura intrínseca aqui. Eu esqueci o nome desse músculo, mas aqui é músculo que está próximo daqui. Né? Então, aqui eu tenho as pregas vocais. No caso aqui, elas estão abduzidas. Né? Elas estão abertas. Eu estou permitindo a passagem do ar na direção da traqueia. Né? Então, aqui eu tenho a prega vocal e aqui a prega vestibular. Né? Presente. Isso aqui que vocês estão vendo, ó, são as cartilagens. Então, aqui eu tenho a cartilagem cricoide e aqui eu tenho a cartilagem tireoide. A cartilagem cricoide, a cartilagem tireoide, epiglote, que é o que dá para a gente ver numa visão superior. A mesma coisa acontecendo aqui, ó. Tá? Mesma coisa. Então, aqui eu tô com a glote aqui, no caso, está aberta. Então, estou permitindo a passagem do ar. Aqui é a mesma coisa, é uma respiração tranquila. Né? Eu tenho aqui a glote aberta, aqui eu tenho a prega vocal, né? E aqui eu tenho a prega vestibular. Então, aqui eu estou fazendo que a abdução desses músculos e, com isso, eu permito a passagem do ar. Se eu faço uma inspiração forçada, ó, eu consigo abrir mais ainda essa glote. Então, eu consigo fazer com que o ar passe de uma forma mais fácil. Né? Eu consigo fazer com que o ar passe por ali. Não sei se vocês já fizeram um exame que é a laringoscopia. Né? Eu, por exemplo, quando eu fiz o concurso, eu fui obrigada a fazer a laringoscopia para ver o estado das minhas cordas vocais. Né? E aí, nesse procedimento, a gente tem um videozinho, né? Uma câmerazinha que o médico introduz na gente, que é para poder ver o comportamento dessas cordas aqui, um vídeo que ele faz. Né? Pede para a gente pronunciar vários sons, respirar, para ver se elas estão, se essa musculatura está funcionando adequadamente ou não, até porque a gente usa muito essas cordas vocais, fala demais. Né? E eu lembro que ele falou que eu tinha um nódulozinho, né, nas cordas vocais, mas que era imperceptível. Eu até falei para ele assim, como assim? Se tá vendo nódulo é porque não é imperceptível, né? Tá vendo ele aí? Tá? Porque é grave, é câncer, alguma coisa, eu assustada do jeito que sou, né? Mas não. Falou que não era nada, que não tinha nada a ver, que eu podia falar normal, a exceção
quando fosse para turmas muito grandes, que aí eu precisaria fazer uso de microfone, como qualquer outro, né? Porque quem está no fundo da sala não vai ouvir, até ele não falou novidade nenhuma para mim, tá? Mas da inspiração forçada. E aí, olha o que acontece na fonação, quando a gente fala. Essa musculatura, ela sofre adução, ó, eu fecho completamente a glote, né? Então, faço uma aproximação das cordas vocais. Então, o ar, ele vai tentar passar por aqui, não vai conseguir, porque a passagem está obstruída, e ele faz com que as cordas vocais atritem umas com as outras, e aí a pessoa consegue falar, né? Consegue emitir o som, né? Então, isso acontece, é o que acontece normalmente para a gente poder falar. Então, por isso que quem fala não respira ao mesmo tempo, que eu não deixo o ar passar aqui em direção à traqueia. Na deglutição, olha o que acontece com a epiglote, né? Ela fecha o hábito da laringe. Então, com isso, o bolo alimentar ele segue na direção do esôfago. Se isso aqui falhar, eu posso ter a passagem de sólido para a via respiratória e a pessoa vai broncoaspirar, vai tossir, que é a primeira reação que tem para poder eliminar qualquer corpo estranho. Então, aqui só já me adiantei antes, né, para mostrar lá a posição da traqueostomia. Normalmente se faz esse procedimento quando você tem alguma interrupção do fluxo de ar pela via respiratória. Então, é um procedimento de emergência para fazer a pessoa respirar imediatamente, mas tem que ter cuidado com o local que vai fazer. E a pessoa que fica traqueostomizada por um bom tempo, né, no início a pessoa ainda consegue falar, mas quando essa traqueostomia ela fica aí por mais de um mês, 2 meses, reparam que a pessoa depois não consegue falar. Claro, enquanto estiver traqueostomizada. Depois que tira aquilo dali, ele vai regenerar, vai fechar, mas aí a pessoa volta depois aos pouquinhos a falar. Em muito tempo, traqueostomizada não fala. Por quê? Porque o ar não está passando pela laringe, né? O ar vai estar passando por aqui, por esse orifício que foi feito de forma exógena, né? Então, a pessoa traqueostomizada por um tempo, ela não tem aí a passagem do ar, as cordas vocais não atrita, a pessoa não consegue emitir o som. Então, até ali a laringe, eu tenho a minha via respiratória superior. Então, tem o nariz, cavidades nasais, faringe, laringe. Todos esses aí com funções acessórias, além de conduzir o ar. A cavidade nasal tem a função de olfato, de olfação. A faringe tem a passagem lá do bolo alimentar, ele pode conduzir também o bolo alimentar, porque tem uma porção que está posterior à cavidade oral. E a laringofaringe, que está relacionada aí com a fonação. Já daqui, né, da traqueia até o bronquíolo terminal, que é a última subdivisão que a gente vai encontrar dos bronquíolos condutores, a gente vai ter apenas a passagem do ar. Né? Então, são órgãos essencialmente aeríferos, só conduzem ar. Por isso, árvore traqueobrônquica. A traqueia é como se fosse o tronco e dos brônquios e diante, a partir das segmentações, a gente teria aí os galhos dessa árvore traqueobrônquica. Então, eu tenho aqui a traqueia. A traqueia é um órgão cartilaginoso, constituído por musculatura lisa posteriormente. Aqui não está dando para a gente ver aqui nessa visão posterior, a gente não vê essa musculatura lisa porque ela foi retirada. Isso é só para vocês verem que a traqueia é formada por diversos anéis, que são os anéis traqueais. Esses anéis eles têm uma forma de um C, repara que ele é aberto atrás, e eles são unidos, né? Um anel traqueal é unido ao outro por tecido elástico, né? Por fibras elásticas, que faz com que a traqueia seja bastante móvel, né, para passagem aí desse ar. Então, você tem automaticamente, como ela tem cartilagem, ela tem uma determinada postura, ela consegue manter o formato dela, tem uma certa congruência, mas ela é bastante elástica, ela é bastante flexível, porque esses anéis cartilaginosos são unidos por fibras elásticas. Por isso que ela não colaba, né, por conta desses anéis cartilaginosos. E como eu falei, a traqueia só passa ar. No meu caso agora, está passando ar pela traqueia? Não está passando porque eu estou falando. O ar está sendo limitado, a minha laringe está fechadinha, né? O ar não está passando. Então, o que poderia acontecer com a minha traqueia? Colar uma com a outra. Igual que acontece na veia. Quando não está passando sangue, pelo fato
da parede da veia ser bem fininha, né, com uma espessura bem reduzida, quando eu não tenho nada ali, essa parede colaba. Aqui não acontece porque esses anéis são cartilaginosos. Eles mantêm a postura, digamos assim, da traqueia. Então, ela não vai colabar, ela mantém o formato dela, mantém a forma dela, mesmo na ausência da passagem de ar. E é bastante flexível. Então, essa traqueia, né, aqui a gente vai encontrar o último anel traqueal dela, que é da onde a gente vai encontrar aqui a carina, e onde a gente vai encontrar a subdivisão, né? Esse último anel traqueal, ele se subdivide, né, nos brônquios principais, direito e esquerdo. Né? Desculpa, brônquio principal direito e esquerdo. Direito para cá, esquerdo para cá. Tá? Aqui é a mesma coisa, né? Tô vendo por trás, né? Então, como se eu pegasse isso aqui e eu virasse. Tá? Aqui eu tenho o direito e aqui eu tenho o esquerdo. Se vocês olharem essa imagem, né, esse brônquio principal, direito e esquerdo, eles vão penetrar lá na raiz do pulmão, né, por uma região que é o hilo pulmonar. O brônquio principal direito, aqui não está dando para, desculpa, para cá, aqui não está dando para ver muito, mas o brônquio principal direito, ele é mais verticalizado que o esquerdo. Repara que o esquerdo ele é inclinado, né, enquanto que esse aqui é mais reto, ele segue mais o caminho da traqueia. Então, qualquer corpo estranho que a pessoa ingira, se esse corpo estranho passar da laringe e chegar na traqueia, ele pode ficar obstruído aqui no brônquio principal direito, porque ele é mais retilíneo se for comparado com o esquerdo, ele é mais inclinado. Por que isso acontece, hein? Vocês têm noção por que ele é mais inclinado? O que a gente vai encontrar aqui entre os dois pulmões? A gente encontra o coração, né? Então, pelo fato do coração está localizado aqui numa região específica, que é o mediastino médio, né? Esse contato, né? Esse brônquio principal esquerdo, ele é mais inclinado em relação ao direito. E ele é mais curto também, embora a imagem não apresente tanto. Então, ele é mais curto e mais inclinado, enquanto que o direito, ele é mais alongado, é mais verticalizado e é mais robusto, né? Ele é um pouquinho mais, tem um diâmetro um pouco maior que o brônquio principal esquerdo. Então, esse brônquio principal, aqui a gente tem os dois pulmões, né? Esses dois pulmões aqui, eles estão representados sem a pleura, né? A gente encontra os dois pulmões, eles são revestidos pela pleura, que é uma camada que a gente vai encontrar de uma camada laminar, né? Um tecido bastante flácido, né? Que a gente vai encontrar revestindo esses pulmões. Só que aqui eles foram retirados para que ficasse mais claro a gente ver que o pulmão direito é maior que o pulmão esquerdo. Então, ele apresenta 3 lobos, enquanto que o esquerdo só apresenta 2 lobos. E é maior porque o esquerdo tem contato lá com o coração. Essa região que existe entre os dois pulmões, essa região aqui, a gente chama de mediastino. Mediastino, né, que é a região que a gente vai encontrar entre os dois pulmões. Esse mediastino ele se subdivide, depois a gente vê isso em coração, não vou falar das subdivisões agora. A gente tem o mediastino superior, inferior, e o inferior se subdivide em alguns outros. Depois a gente fala. O que eu quero que vocês vejam agora é o seguinte: brônquio principal direito, ele se subdivide em brônquios lobares. Se eu tenho 3 lobos no pulmão direito, eu vou encontrar 3 brônquios lobares. Então, tem aqui esse brônquio lobar, esse aqui e esse aqui. Né? Eu tenho lobo superior, lobo médio e lobo inferior. Enquanto que o pulmão esquerdo só apresenta 2 lobos. Aqui a gente tem um erro esquemático, não sei se vocês perceberam. Né? Só era para esquemático, é erro da figura, tá? Né? Não é variação anatômica, não. Aqui só era para ter 2 brônquios segmentares, só o superior e o inferior. E aí surge um terceiro aqui, que na verdade está errado, né? Esse aqui não existe, é um erro da imagem. Né? Então, os brônquios principais direitos se subdividem em brônquios lobares, vai um para cada lobo do pulmão. Cada um desses lobos se subdivide em vários segmentos. Então, esses brônquios lobares vão se subdividir nos brônquios
segmentares, que vai cada um para um segmento do pulmão. Esses segmentos pulmonares são completamente independentes um do outro. Então, se eu tiver um tumor num determinado segmento, eu posso remover aquele segmento e os outros segmentos eles dão continuidade lá ao funcionamento do pulmão. Dentro dos brônquios, dentro dos segmentos pulmonares, esses brônquios segmentares, eles vão se subdividir em fragmentos menores, que são os bronquíolos, né? Que são os bronquíolos condutores, bronquíolos terminais, e esses terminais culminam lá com a formação de diversos sacos alveolares que vão dar origem aos bronquíolos respiratórios, né? Então, a gente vai encontrar cada bronquíolo respiratório vai apresentar diversos sacos alveolares, que é onde vai efetivamente acontecer a troca gasosa. Então, com isso, a gente fecha aí a subdivisão dessa árvore traqueobrônquica. Traqueia, brônquios principais, que é o que entram nos pulmões, brônquios lobares, vai cada um para um lobo do pulmão, brônquios segmentares, vai para os segmentos, bronquíolos condutores, bronquíolos terminais, bronquíolos respiratório, alvéolo pulmonar. Então, só fazendo parte da função respiratória, a gente vai encontrar os bronquíolos respiratórios juntamente com os alvéolos pulmonares. Até bronquíolo terminal, a gente tem ainda a parte de condução do ar. Tá, então, aqui está bem subdivididinho, né? Então, aqui a gente já tem um bronquíolo terminal, ó, esse bronquíolo terminal originando o bronquíolo respiratório e esse bronquíolo respiratório culminando com diversos alvéolos pulmonares, né? Que é onde nós vamos encontrar aqui os capilares alveolares. Lembra que capilar sanguíneo, né? No caso aqui é capilar alveolar, porque está no alvéolo pulmonar. Esses capilares, eles fazem a conexão entre o leito venoso e o leito arterial da circulação, como a gente viu na aula passada. E aí a gente tem a extremidade arterial, a extremidade venosa. Na extremidade arterial, a gente vai levar esse sangue em células e na extremidade venosa a gente vai captar aí os produtos liberados aí, no caso pela respiração celular, os resíduos metabólicos, o dióxido de carbono, que vai ser eliminado a partir da expiração. Então aqui a gente vê um alvéolo pulmonar, né, aberto, em que a gente consegue ver aqui, no caso está até cortado, né? Mas aqui seria um bronquíolo respiratório, culminando aqui com a formação de diversos sacos, que são os alvéolos pulmonares. Repara que existem diversos deles lá em cada bronquíolo respiratório. Tá? Então, aí vocês veem que o órgão respiratório, por excelência, são os pulmões. Então, aqui a gente tem, né, a troca gasosa acontecendo lá nos alvéolos pulmonares. A gente libera aqui o oxigênio, né, que é pego a partir da inspiração, e da expiração a gente vai eliminar lá o dióxido de carbono, né? E esse controle todo de acordo com a quantidade de células sanguíneas que a gente vai encontrar lá nos pulmões. Isso aqui a gente só pegou só uma parte dessa porção, aumentou, para vocês verem aqui o bronquíolo respiratório com os seus respectivos alvéolos. E aqui tá legal, se vocês perceberem, isso aqui é o diafragma. Né? Esse espaço aqui, ó, é o mediastino, que eu falei, que é o espaço entre os dois pulmões. Essa região é conhecida como mediastino. E os pulmões aqui, eles também têm porções, óbvio, né? Eles têm base, ápice, margens e faces. Né? Então, ele tem uma base que está apoiada diretamente no diafragma, que é o músculo respiratório. Por isso que na inspiração, eu tenho aí, inspiração, eu vou inflar o pulmão. Se eu inflo o pulmão, o diafragma desce. E na expiração, esse pulmão, ele sobe um pouquinho, né? O diafragma, ele vai acompanhar o movimento do pulmão, ele vai subir também. Então, tem aí todo o movimento do diafragma. Ele tem uma base, ele tem um ápice. Esse ápice aí atinge, ele passa do nível da primeira costela, já atingindo a raiz do pulmão, né? Aqui eu tenho a clavícula, aqui eu tenho a costela. Então, o ápice, ele passa daqui, né? Ele fica entre a primeira costela e a clavícula, atingindo a raiz do pescoço, tá? Ele tem faces, tem 3 faces. Então, ele vai ter uma face
que está virada para o mediastino, face mediastinal. Ele tem uma face, aqui não está representada, mas os pulmões, ele tem uma proteção das costelas, né? Tem um arcabouço costal das costelas, então ele tem uma face costal, face mediastinal, face costal, e tem uma face diafragmática, que coincide aí com a base do pulmão. E ele vai ter 3 margens. Margem anterior, que é quando eu vejo pela frente, margem posterior, que é quando eu vejo ele por trás, e tem uma margem inferior. A margem inferior aí entre a face costal e a face diafragmática. Tá? Entre a face costal e a face diafragmática tem aqui uma margem inferior, tanto do pulmão direito quanto do pulmão esquerdo. Então, aqui a gente tem o pulmão representado aqui. O máximo que ele pode estar aqui é recoberto pela pleura visceral. A pleura tem um comportamento muito similar ao do pericárdio, que eu não sei se eu cheguei a comentar na aula passada, mas quando eu falar de coração, com certeza eu vou comentar sobre ele. Vocês podem pensar que o pulmão, só do fumante é assim, né, meio escurinho. Na verdade, do fumante é muito mais escurinho do que isso aqui. Os nossos pulmões provavelmente apresentam essa coloração porque a gente tem partículas, né, presentes no ar que acabam que vão impregnando lá no pulmão róseo que o bebê apresenta, que não tem contato ainda com a poluição atmosférica. Isso é para a gente ver que o nosso ar é bastante poluído e essa poluição, né, ela fica impregnada lá nos pulmões. Então, todo pulmão é escuro. Né? Não é só o pulmão do fumante, não. Claro que o pulmão do fumante é muito mais escuro que isso aí, né? Mas nossos pulmões praticamente têm essa coloração que vocês estão percebendo. Tá? Aqui a gente não está dando para ver o coração, né? Essa região aqui é a região do mediastino que a gente vê o diafragma. Pulmão direito, pulmão esquerdo. Então aqui dá para, aqui sim, né? A gente cortou um pouquinho a pleura, que é para vocês visualizarem, né? A pleura é bem parecida com o pericárdio. Se vocês forem olhar na imagem direita, a gente vai encontrar, isso que vocês estão vendo aqui em rosa, é a região do mediastino, tá? Que é o espaço entre as duas regiões pleuropulmonares. Então, tem aqui o mediastino que está em rosa. Só aqui eu tenho o pulmão, no caso aqui o pulmão direito, pulmão esquerdo num desenho esquemático. Cada um desses pulmões, como eu falei, eles apresentam uma pleura que está revestindo eles, né? Que é uma camada serosa, bastante delicada, que vai revestir cada um dos pulmões. E essa pleura apresenta 2 porções, assim, 2 lâminas que vão formar essa pleura. Eu vou ter uma lâmina que está colada direto ao pulmão, que é a chamada lâmina visceral, pleura visceral, porque está colada direto à víscera. Alguns livros vocês podem encontrar como pleura pulmonar, né? Mas é a lâmina visceral, a pleura visceral. E eu vou ter a outra subdivisão, né, ligada direto às costelas. Isso aqui são as costelas, ó, que foram cortadas, que é para vocês poderem visualizarem. Né? Então, eu tenho a outra lâmina que está colada direto às costelas, que é a lâmina parietal, a pleura parietal. Repara que a pleura visceral e a pleura parietal, ó, são 2 lâminas contínuas entre si. Tá vendo que elas se continuam? Olha lá, ó. Elas se continuam tanto no pulmão direito quanto no pulmão esquerdo. Elas são contínuas entre si. E entre essas 2 lâminas tem um espaço virtual, que é esse aqui, ó, que é a cavidade pleural. A cavidade pleural é o espaço que existe entre a lâmina visceral e a lâmina parietal da pleura, né? Não vamos falar lâmina, não, vamos falar pleura. Né? A cavidade pleural é o espaço que existe entre a pleura visceral e a pleura parietal. Né? E aqui circula um líquido, que é o líquido pleural, que praticamente vai lubrificar essas lâminas e vai permitir com que elas atritem umas com as outras durante o movimento de expansão e não expansão do pulmão. Então, quando ele está em inspiração, quando ele está em expiração, isso é permitido de uma forma muito simples, porque existe líquido aqui nessa cavidade pleural que permite esses movimentos do pulmão sem que haja atrito, né, entre uma lâmina com a outra, já que elas são contínuas. Então, é um líquido que permite um deslizamento.
Claro que se eu tiver acúmulo de líquido nessa região, aí eu vou ter comprometimento. E aí eu vou respirar com um pouco mais de dificuldade. Por quê? Porque se eu tiver um excesso de líquido aqui, eu vou comprimir o pulmão. Então, isso pode acontecer, por exemplo, em alguns traumas, alguns acidentes, ou então até algumas doenças, elas podem fazer com que haja acúmulo de ar nessa cavidade pleural, que vocês já devem ter ouvido falar de pneumotórax. Pneumo, lembra de pneumático do osso? Pneumo porque tem ar, né? Então, pneumotórax é quando eu tenho um acúmulo de ar aqui nessa cavidade pleural. Então, algumas doenças, alguns traumas, né? Eu posso levar aí a presença de ar e aí eu vou comprimir o pulmão e eu preciso fazer uma drenagem desse ar, né? Às vezes o paciente fica internado para você fazer aí essa drenagem e remover esse excesso de ar para que o indivíduo volte a respirar de uma forma normal, né? Se eu tenho, por exemplo, algum trauma que eu leve a algum rompimento de algum vaso que esteja passando por essa região, por exemplo, a artéria torácica interna que passa por aqui, e eu posso romper esse vaso, eu posso também levar um acúmulo de líquido nessa cavidade pleural. Então, hemotórax é acúmulo de sangue nessa cavidade pleural, que também é a mesma coisa do ar, né? Compromete aí o trabalho, compromete a expansão pulmonar. É um ponto que a gente também tem que ficar de olho, né? Que isso aí pode comprometer. E o paciente normalmente fica internado para poder fazer essa drenagem. Tá, então, aqui é só para vocês visualizarem, né? Isso que vocês estão vendo aqui em azul é a pleura. Né? Então, só para ver que a pleura, ela acompanha o movimento do pulmão, né? A membrana serosa. Né? Então, aqui, por exemplo, eu estou diante de uma expiração, aqui na inspiração. Então, repara que ela acompanha direitinho. Na expansão pulmonar, né? Quando eu tenho a inspiração, a pleura acompanha o movimento do pulmão. Quando eu tenho a expiração, ela também vai acompanhar o movimento do pulmão. E tudo vai depender do músculo que está aqui embaixo, que é o diafragma, né? Que também vai acompanhar esse movimento aí desses dois pulmões. Aqui eu tenho uma visão anterior e aqui uma visão posterior, tanto que vocês estão vendo aqui as vértebras, né, que estão desenhadinhas. Então, eu estou vendo por trás, até estou vendo o rim aqui, ó, já lá embaixo, né, no abdômen, mas eu consigo até visualizar o rim, que numa visão anterior eu não consigo visualizar. Praticamente, quando a gente vê o abdômen de uma visão anterior, eu consigo ver só fígado e estômago aqui presente, além do colo transverso, quando a gente vê aqui embaixo. Então, aqui, só para a gente ver, né, o pulmão direito, já falei isso para vocês, os 3 lobos, superior, médio e inferior, o esquerdo só com 2, o esquerdo bem menor, né, e esses lobos são separados por fissuras. O esquerdo aqui, a gente só vai encontrar uma fissura, que é a fissura oblíqua, que separa o lobo superior do inferior, enquanto no direito eu vou encontrar, obviamente, se eu tenho 3 lobos, eu vou encontrar 2 fissuras. Então, a fissura oblíqua eu vou encontrar da mesma forma, está separando aqui o lobo inferior do lobo médio, e vou encontrar a fissura horizontal. Ela é bem horizontal, por isso que ela recebe esse nome. É oblíqua porque ela é oblíqua e horizontal porque ela realmente é horizontal, está separando lá o lobo superior do lobo médio. Tá? E a base e o ápice, como eu já falei para vocês. Base, ápice, faces e margens. Tudo em anatomia, vocês vão ver isso. Aqui só para vocês visualizarem, são os segmentos, cada um desses segmentos tem um nome, não vou falar para vocês, mas cada um deles tem a sua independência. Então, pulmão direito com seus 3 lobos, ó, como eu falei, cada lobo tem diversos segmentos, que é por onde vão aqueles brônquios segmentares. A mesma coisa acontecendo com o pulmão esquerdo. Cada lobo, tanto o lobo superior quanto o lobo inferior, também com diversos segmentos, que é para onde vão os brônquios segmentares. E os pulmões, né, lá no mediastino, eles estão unidos ao mediastino, né, essas duas regiões pulmonares, eles estão unidos pela raiz do pulmão. Então, essa raiz do pulmão que une lá o pulmão na região do mediastino. E é pela raiz do pulmão que esses brônquios principais, que vem lá da traqueia, isso aqui, o que eu fiz com esse pulmão? O pulmão está aqui no tórax. Então, eu peguei e abri o pulmão. Tá? Eu tirei a traqueia, peguei e abri o pulmão. Então, eu tenho lá o direito e eu tenho o esquerdo. Então, isso aqui é a raiz, né? Então, você vê aqui os brônquios principais. Só que, o que acontece no pulmão? Vocês lembram das artérias e das veias pulmonares? Lembram de pequena e grande circulação que a gente abordou na aula passada? Então, eu disse para vocês
que os vasos que saem do coração são artérias. Os vasos que chegam ao coração são veias. E a pequena circulação era a circulação que acontecia entre coração, pulmão, coração. Então, obviamente, eu vou ter vasos que saem do coração e chegam ao pulmão, que são as artérias pulmonares, e eu vou ter vasos que saem do pulmão e chegam no coração, que são as veias pulmonares, a pequena circulação, lembra disso? Então, eu vou encontrar também nessa região da raiz do pulmão veias e artérias pulmonares, além dos brônquios principais. Os pontos por onde eles entram e saem do pulmão, a gente chama de hilo pulmonar. Então, raiz é a região toda que vai conter o hilo pulmonar. Por quê? Porque essas estruturas, elas entram e saem do pulmão. Não sei de onde eu tirei essa ideia, né? Mas em algumas turmas anteriores eu dava esse exemplo e facilitava bastante o entendimento entre raiz e hilo do pulmão. A gente vai encontrar raiz e hilo também lá no rim, né? Que a gente fala mais pra frente. Mas o que isso leva a facilitar? As meninas que fazem unha antigamente, não sei se vai ser do tempo de vocês, mas no meu tempo era, algumas manicures tinham um potinho, né? Que a gente colocava os dedos nesse potinho para poder amolecer a cutícula. Então, ficava com os dedos ali para poder amolecer e elas tirarem lá a cutícula das unhas. Hoje em dia se coloca uma pomadinha, não é nem uma pomadinha, né? Um líquidozinho que amolece lá a cutícula, não precisa mais colocar a mão no raio da água. Né? Mas quando a gente tem esse potinho e coloca os dedos, imagina vocês que a tampa desse pote é a raiz pulmonar. E os furos por onde eu coloco os dedos é o hilo pulmonar. Então, eu só consigo atingir essa água se eu passar pelo hilo, que está contido pela tampa, que é a raiz. É a mesma coisa que acontece aqui. Né? Então, a raiz é o tudo e o hilo é por onde essas estruturas entram e saem. Então, tanto no pulmão direito quanto no pulmão esquerdo, normalmente os brônquios principais, eles são as estruturas mais posteriores no hilo pulmonar, que eu vou encontrar mais para trás, né? Enquanto que as artérias pulmonares são as estruturas mais superiores e as veias pulmonares as estruturas mais inferiores, tá? Então, os brônquios estão mais para trás, as veias pulmonares são as estruturas que eu vou encontrar mais inferiores, enquanto que as artérias são as estruturas mais superiores. Mas você vai perguntar, pô, ela tá maluca? Tá confundindo, porque aqui artéria normalmente é vermelho, veia normalmente é azul. E ela falou o contrário. Não falei não. Lembra que eu falei para vocês? Tudo que sai do coração vai sair por artéria. Então, as artérias pulmonares, elas trazem aquele sangue que está pobre em oxigênio, que vai chegar ao pulmão. Né? Então, as artérias são as estruturas mais superiores na região do hilo pulmonar. Enquanto que as veias pulmonares são as estruturas que vão trazer o sangue para o pulmão oxigenado. Então, as veias chegam, ao contrário, vão trazer o sangue, tá certo, oxigenada. Vão chegar ao coração, são as veias pulmonares. Né? No caso das veias cavas, superior e inferior, elas trazem o sangue não oxigenado lá para a região do coração. Então, aqui a gente tem as veias pulmonares que vão sair do pulmão e vão chegar ao coração levando esse sangue oxigenado. Tá? Tem uma sequência que os livros colocam, eu acho idiotice gravar assim, né? Porque, como eu falei para vocês, os brônquios normalmente estão mais para trás, as artérias estão mais superiores e as veias estão mais inferiores na região lá da raiz. Né? Mas os livros colocam que o pulmão direito, por exemplo, tem a seguinte configuração: BAV, BAV. Né, BAV. Essa é a localização para decorar, né, como que está a disposição na região lá da raiz, né? Então, tem o brônquio principal direito, eu vou ter as artérias pulmonares e as veias pulmonares, BAV. Enquanto no pulmão esquerdo, eu vou ter AVB. Eu vou ter a artéria pulmonar lá em cima, o brônquio principal direito no meio e as veias pulmonares mais embaixo. Eu acho besteira, eu acho mais fácil ver o que está mais para trás, o que está mais em cima e o que está mais embaixo, que eu consigo definir quem é artéria, quem é veia e quem é brônquio. Tá, mas se vocês preferirem assim, então eu tenho BAV no lado direito,
e tem o AVB no lado esquerdo. Aqui só algumas relações importantes que o pulmão vai apresentar na região do mediastino, né? Então, eu tenho aqui o pulmão direito, aqui dá para ver direitinho o BAV, né? Então, aqui tem os brônquios principais, as artérias pulmonares e as veias pulmonares. Então, tem aqui uma relação desse pulmão direito com as veias cavas, né? Tem aqui, a gente acaba que percebe, né? A veia cava superior, aqui a veia ásicos, que desemboca direto lá na veia cava. Eu tenho o esôfago, que tem uma relação importante aqui com o pulmão direito e também com o pulmão esquerdo. Ó. Tem uma relação aqui bastante importante do esôfago. Tem a veia cava inferior, que passa por ele. E isso aqui, por transparência, vocês estão vendo, é a primeira costela, né? Onde o ápice do pulmão, tanto do direito quanto do esquerdo, ele ultrapassa, né? Como vocês podem ver aqui, ó, a margem da primeira costela já atingindo lá a raiz do pulmão. Pulmão esquerdo, a gente tem aqui, como eu falei, a AVB, lá, a artéria pulmonar, os brônquios principais e as veias pulmonares. Né? Então, aqui eu tenho uma relação importante da aorta, o arco aórtico e a aorta aqui já descendente, o esôfago, né? Então, tem aqui essa relação, eu tenho aqui um pedaço aqui da veia cava também, e aqui os ramos do arco aórtico tendo relação com o pulmão esquerdo, que eu não vou falar deles agora, não. Tá? E essa região toda aqui, ó, isso aqui tudo é a raiz do pulmão e o hilo pulmonar são as aberturas por onde essas estruturas vão passar, que a gente chama de hilo. Aqui só para vocês verem o pneumotórax e o hemotórax que eu falei para vocês, a cavidade pleural ela fica cheia de ar ou cheia de sangue, olha como a capacidade, como a gente limita a capacidade de expansão do pulmão. Né, isso compromete um pouco aí toda essa parte respiratória. Né, vocês já devem ter ouvido falar em hipertensão pulmonar, não tem nada a ver com hemotórax e pneumotórax, não. Na hipertensão pulmonar, a gente tem uma dilatação excessiva lá das artérias pulmonares. E acaba que essa dilatação excessiva também força mais o trabalho das câmaras ventriculares direitas, né? Ou seja, o ventrículo direito do coração, assim como a artéria pulmonar. As artérias pulmonares, elas se tornam bem mais dilatadas. Isso compromete também a passagem desse sangue, isso força mais o lado direito do coração, isso também compromete um pouco a própria oxigenação lá no pulmão. Tá? Então, acho que era isso, coisa pra caramba, né? Respiratório, mas não é difícil. É muita coisa, mas tem muita coisa prática que a gente pode, que a gente consegue trazer para a gente para o lado prático, né? Isso, na prática de vocês, é muito importante, né? Essa questão aí do sistema respiratório, principalmente na parte de sondagem, que é o que vocês usam e muito. Né? Quem faz a passagem da sonda no paciente sempre são vocês, né? Então, uma sonda nasogástrica, uma sonda nasoentérica, vocês que vão passar. E aí é importante ter esse contato direto com o paciente nessa passagem para vocês não machucarem, por exemplo, se o paciente tiver lá um desvio de septo e ver direitinho por onde essa sonda vai passar para não deixar com que ela vá. Vocês viram que se vocês erram o caminho, essa sonda pode parar onde? Lá na veia respiratória. Imagina uma sonda nasogástrica passando, em vez de ir para o esôfago, estômago, ela vai para a laringe e chega lá no pulmão. Isso pode acontecer, tá? E por isso você sempre tem que radiografar para ver se ela seguiu o caminho correto, seguiu o trajeto que deveria realmente acontecer. Beleza? Perguntas? Dúvidas? O que vocês querem mais saber? Eu sei que eu falei a beça hoje, né? Desculpa. Mas eu gosto de anatomia, né? E aí eu fico falando, eu vou lembrando de outras coisas também, sempre vou acrescentando. Aí o momento de vocês, quiserem perguntar. Não sei se eu falei rápido demais, acabou que a minha mãe hoje está muito perto de mim aqui em casa, né? E tem uma outra moça aqui também junto, né? E eu tava... Acho que eu falei rápido demais, que era para não comprometer o trabalho delas. Não sei se eu me fiz entender, né? Se vocês conseguiram pescar as coisas aí. Vocês não querem perguntar nada?
Então tá bom. Se vocês estiverem aí ainda me ouvindo, né? Que eu nem sei se vocês estão aí presentes. Aí a gente então se encontra na próxima semana com o sistema digestório, eu acho. Tá rindo, né, Denise? Mas eu tenho que falar assim, né? Porque eu não tô vendo ninguém, gente. Só eu me vejo. Só eu me vejo. Não sei se vocês estão aí. Difícil essa situação pra gente. É difícil pra vocês que só absorvem, parecem esponja. E difícil pra gente que tá falando que não tá vendo ninguém. Faz dar uma aula pro além, pra parede. Eu lembro quando eu era pequena, que eu adorava dar aula com as minhas bonecas. Uma boneca eu olhava o rostinho delas, né? Vocês nem isso. Mas tudo bem. Que bom que vocês ficaram comigo aí até o final, não me deixaram falando sozinha. Então, se vocês não têm perguntas, tá, a gente pode encerrar. E aí, na semana que vem, a gente vem com o digestório também, que é bem legal. Tá bom? Liberados. Meu bom final de semana para vocês.